Menos de uma semana depois da tragédia que aconteceu em Brumadinho, com o rompimento da barragem B1 na mina Córrego do Feijão, a gente teve acesso ao laudo emitido pela Copasa, a Companhia de Saneamento de Água de Minas Gerais, o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, junto com a Agência Nacional de Águas, e também a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM. Os resultados desse relatório demonstram como que está a água no rio Paraopeba depois que a lama começou a avançar ao longo do rio. A partir dos resultados do relatório, é possível a gente ter uma ideia preliminar dos impactos ambientais causados pelo rompimento da barragem e os impactos causados na qualidade da água, tanto para consumo quanto para manutenção da vida ali naquele rio. Será que o rompimento da barragem e a chegada da lama aumentou o nível de metais pesados no rio? Será que a água diretamente do rio é própria para consumo com a chegada da lama? Antes de começar, deixa o seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e se você é a favor da causa da divulgação científica, apoie o nosso trabalho no www.apoia.se/olaciencia. Não precisa da gente comentar sobre a tragédia de Brumadinho, um verdadeiro crime ambiental ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, no qual nós esperamos que os verdadeiros culpados sejam punidos. A gente fez um vídeo sobre isso, então se você ainda não viu o vídeo, clica aqui em cima, assiste o vídeo lá, nosso podcast, os depoimentos, que eu tenho certeza que você vai enriquecer o seu conhecimento com informações relevantes e sérias. Agora bora pro vídeo. Então, o rompimento aconteceu aqui, bem próximo do centro de Brumadinho. A lama percorreu toda essa área de mata, arrancando árvores, devastando estruturas e casas da região, até chegar ao rio Paraopeba, que é o maior rio da região, desemboca lá na represa de Três Marias, que, por sua vez, faz parte da bacia do Rio São Francisco. Nos parece que a própria Vale está tomando as providências para que a lama não afete a captação de água ao longo do rio. Ela está instalando membranas nos locais de captação de água, mas isso não impede o caminhar da lama até a represa. A partir do ponto de entrada, no fluxo do rio Paraopeba, a lama está caminhando com a água em uma velocidade de 1 km por hora, mas que nas últimas notícias eu vi que ela vem diminuindo, provavelmente pela densidade dos rejeitos. A lama estaria no dia 30 de janeiro a 98 quilômetros do local do rompimento, perto da cidade de São José da Varginha. Cada ponto que vocês estão vendo em cores verde, amarelo, vermelho é um ponto de análise da água. Os pontos verdes são pontos de análise do IGAM, com mais instrumentos de medição, capazes de medir parâmetros básicos da água, como acidez, temperatura, turbidez, cor e nível de oxigênio dissolvido. Esses parâmetros básicos são extremamente importantes para medir o impacto que a lama tem sobre a fauna e a flora do rio. Se a acidez e a temperatura aumentam, o crescimento das algas e plantas aquáticas vai ser afetado. Isso vai levar, talvez, a um maior crescimento de algumas algas e ao detrimento de outras plantas e algas. Esse crescimento mais elevado de algumas algas vai levar ao processo de eutrofização, que é aquela camada que se forma verde em cima da água. Isso bloqueia a entrada de raios solares, isso atrapalha a fotossíntese nas áreas inferiores. Então aquelas plantas e algas que dependem da luz entrando no rio, elas serão afetadas, consequentemente morrerão, produzirão menos oxigênio. Isso matará a fauna do rio, principalmente os peixes que precisam daquele oxigênio. E aí que entra o nível de turbidez e a cor. A cor marrom e o nível de turbidez da água que aumentaram piora o processo de passagem da luz, porque se a água está mais turva por causa da lama, a luz não passa, não vai ter fotossíntese nas áreas inferiores, isso vai favorecer o processo aí de morte do rio, intensificando o impacto ambiental. Além desses parâmetros, os pontos de análise do IGAM são capazes de verificar quais metais estão dissolvidos na água, dentre eles os metais ferro, manganês, cádmio, metais pesados como arsênio, chumbo e outros, cromo, mercúrio, níquel. Eles vão ser identificados e vai ser comparado a quantidade desses metais com a média histórica. Os pontos amarelos que vocês estão vendo aí, referente aos locais de análise da Copasa, e os vermelhos são referentes aos locais de análise da CPRM. Eles possuem menos dispositivos de medição, mas servem para comparar com os resultados que o IGAM obtiver. Então, se tiver uma divergência muito grande entre os equipamentos do IGAM, da Copasa e da CPRM,
provavelmente um deles está com algum problema. Considerando que a lama no dia 30 ainda não tinha chegado aí ao São José do Varginha, nós só iremos considerar as análises dos pontos a partir do local do rompimento, onde está esse ponto BPE2 até o ponto BP072. A gente vai considerar também somente as análises obtidas a partir dos pontos verdes do IGAN, pois são aquelas com maior número de indicadores. Mas se você quiser dar uma olhada no relatório, a gente vai deixar ele na descrição do vídeo, tá? O relatório é bem interessante porque ele já nos destaca em vermelho o que está fora dos limites estabelecidos em uma resolução normativa que considera a água como de boa qualidade, tanto para consumo quanto para manutenção da flora e fauna do rio ali. Então ele traz a medição por dia, aí do lado esquerdo, a hora em que ela foi feita, o resultado e à direita a média histórica, que vai ser aquele valor que a gente vai usar para comparar o que era a média histórica, o que era o normal daquela região, daquele ponto de captação e o que está sendo encontrado no dia da medição. Então a gente já vai começar vendo a turbidez aí. No ponto BPE2, ignorando ali o BP036, porque esse ponto está antes do local do rompimento. Então BPE2, no dia 26/1, ou seja, um dia depois da tragédia, às 1h50 da tarde, o resultado da turbidez ele foi de 3.937 e 4.824, o que já está fora das resoluções normativas que eu citei. Se a gente olhar os pontos que têm uma média histórica, porque esse aí está novo, significa que ele foi instalado agora para esse monitoramento. Se a gente olhar o BP 068, que fica um pouco acima de onde ocorreu o rompimento, vocês vão ver que no dia 25/1, pouco depois da tragédia, 13h50 da tarde, o nível de turbidez era 40,4. Provavelmente porque a lama ainda não tinha chegado ali. Mas logo depois, no dia 26/1, no dia seguinte, a turbidez já subiu para 34.500, sendo que a média histórica era de 86. E esse valor naturalmente foi diminuindo devido à passagem da lama e o prosseguimento dela pelo fluxo do rio. Então a gente de cara viu que no local do rompimento e poucos quilômetros após esse rompimento a gente já tem uma turbidez de água extremamente alta que com certeza prejudicou a flora e a fauna da região. No BP 070 a gente consegue acompanhar também a chegada da lama. No dia 28/1 a medição foi de 1.597, no dia 29/1 ela reduziu para 490, esses dois valores também acima do normal. Na BP 072, que é ali próximo a Juatuba, curiosamente a turbidez ela não se elevou, mas a média histórica já era alta. Então a gente tem que estudar aí por que a turbidez não se elevou. Talvez a lama não está chegando com muita densidade a esse local e também não está causando o aumento de turbidez da água. Com relação ao oxigênio dissolvido, é interessante a gente ressaltar que em nenhuma das medições ocorreu valores extrapolando aí os limites da resolução. Porém, esse oxigênio dissolvido é um processo gradativo, no qual você tem a morte das plantas e algas e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Não era de um dia para o outro que acontece. Tanto o processo de eutrofização quanto o processo de bloqueio dos raios solares e morte da flora ali, ele vai causar essa diminuição do oxigênio dissolvido, como aconteceu no Rio Doce, na qual a gente via vários peixes ali morrendo por causa da falta de oxigênio. Então eles ficam tentando pular para fora da água para respirar. Então a gente tem que continuar observando esses valores de oxigênio dissolvido, porque na prática é esse indicador que vai nos mostrar se o impacto ambiental está sendo significativo. A gente vê também que o pH, ou seja, a acidez da água, ela não se alterou tanto, ela está dentro da normalidade ainda, e provavelmente porque a lama ela não carregava nenhum material ácido, nenhum material que pudesse alterar essa acidez. Era apenas minério de ferro e os resíduos dessa mineração. Agora eu quero chamar a atenção para a quantidade de metais que a gente vai ver alterado nessas medições. O manganês está alterado no dia 26/1, mas não está alterado no dia 27/1, o que me leva a crer que a lama pode não conter manganês. Mas Lucas, como é que então o manganês aumentou? Lá no Rio Doce teve um evento que, devido ao deslizamento de lama na região do rio, ali no leito do rio, isso levantava metais
ou seja, ressuspendia metais que já estavam decantados no fundo do rio. Por mais que a lama não seja tóxica, ela não contenha metais pesados, por exemplo, o impacto dessa lama no leito do rio pode levantar metais que estavam ali presos, adormecidos ali. Provavelmente é o que aconteceu com o manganês, que a gente vê que no dia 26/1 e no dia 25, que são dias muito próximos ao momento do impacto da lama, esse manganês aumentou. Outro ponto que reforça essa teoria de que a lama levantou o manganês é que o manganês é um dos elementos mais comuns na crosta terrestre, provavelmente no solo e nos leitos de rios. Então, se ele é mais presente ali, a quantidade de manganês que seria levantado a partir desse impacto da lama seria muito grande. Um problema do manganês, ele é bioacumulativo e os peixes e outros animais que eventualmente respirarem ou absorverem esse manganês ao comer, beber água do rio, eles vão acumular esse manganês no corpo e as atividades de pesca levarão esse manganês até os seres humanos. O manganês tem uma série de efeitos no sistema respiratório, intestinal, no sistema gastrointestinal e no sistema nervoso central quando esse nível de intoxicação passa de um limite. E uma coisa que pode confundir a maioria dos leitores quando a gente olha o relatório aqui dos metais, eles estão usando o máximo da série histórica, ou seja, durante todo o período em que houve a análise, qual foi o máximo de manganês em miligramas por litro. A gente vê que no BP 068 era 1,69. No dia 26/1, o manganês foi 46. Ou seja, este foi o evento que causou o maior aumento de manganês no rio Paraopeba da história. Então o manganês é um problema, porém não é o pior dos problemas nesse momento. Com relação ao ferro dissolvido, eu lembro que a gente fez um vídeo lá analisando a captação do Rio Doce no desastre de Mariana e a quantidade de ferro era de 4 gramas de ferro por litro de água. Significa que esse ferro já estava começando a alterar a cor da água, ela ia ficar mais amarela. Assim, estava muito acima do limite que um ser humano conseguiria beber sem sentir gosto, ou seja, alterar as propriedades organolépticas da água, alterando o gosto da água, afetando aí já a potabilidade da água. Mas existe um problema no ferro, que é a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no corpo. Muitas pessoas que têm deficiência de ferro, porque estão anêmicas, porque tiveram algum acidente, perderam muito sangue e que precisam tomar ferro para complementar, principalmente na forma de sulfato ferroso, acabam desenvolvendo hemocromatose quando esse controle não é bem realizado. A hemocromatose é o acúmulo de ferro no fígado, no pâncreas, no coração e também na hipófise, e é um problema porque o ferro ele ocupa espaço ali lesionando as células. As células não têm como eliminar esse ferro de forma fácil, não é um metal que normalmente está ali no corpo, naqueles locais, então ele acaba lesionando essas células, levando à morte celular, e isso em grande escala pode levar a um problema no órgão. Com relação ao ferro dissolvido, a gente vê que o máximo da série histórica foi em torno de 1,57, 0,90, 1,1, e esse evento ele aproximou os resultados atuais do valor máximo da série histórica. O evento do rompimento aumentou a quantidade de ferro dissolvido na água, mas esse ferro não está chegando na quantidade que tinha lá em Mariana. Ele não está passando de 1.000 miligramas. Porém, estão todos alterados aí a partir do dia 26/1 na BP 070. Então, esses valores já estão alterados, já estão fora da normalidade e por isso a água desse rio deve ser tratada ou, por enquanto, não consumida. Agora, com relação ao alumínio dissolvido, a mesma coisa do ferro. Você tem um aumento que se aproxima do máximo da série histórica e que está alterado a partir do dia 26/1. Alumínio também sérias consequências no sistema gastrointestinal, está associado aí com o aparecimento de alguns cânceres quando ele está acumulado no corpo, doenças crônicas, doenças neurodegenerativas. Apesar dessas pesquisas não demonstrarem que o alumínio é o causador dessas doenças, ele está relacionado. Valores de níquel, 5 vezes no dia 26/1 na BP 068, a poucos quilômetros ali do rompimento da barragem. Níquel estava 5 vezes acima do valor máximo da série histórica. Chumbo. Com relação ao chumbo, a gente vê que na BPE 2, logo ali do lado do local do rompimento, no dia 26/1, um dia depois do desastre, o resultado de chumbo foi 0,069, acima dos limites normais, e na BP 068 ele foi de 0,147, acima dos limites aceitáveis,
e pelo menos umas 4 vezes acima do limite máximo da série histórica. O que o chumbo causa no corpo? O chumbo afeta o funcionamento de enzimas, o chumbo afeta o sistema nervoso interagindo com um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele causa problemas em crianças que estão em desenvolvimento nervoso, ele causa problemas respiratórios, ele interfere na síntese de hemoglobina para transporte de oxigênio. Então o chumbo é um metal que ele não deveria ser absorvido pelo corpo humano de maneira alguma, até porque para eliminá-lo é extremamente complicado. O que me surpreende e que eu gostaria que, se alguém tem essa resposta, que desse aí nos comentários, é por que o chumbo ele aumentou no dia 26/1 na BP 068, porém ele não chegou a BP 070 e a BP 072. Será que é porque ele é um metal muito pesado e a sua dispersão pela água é dificultada? Ele só chegaria ali nas mais próximas, nas captações mais próximas? É essa a dúvida. E esse chumbo estava na lama ou ele estava no leito do rio, assim como o manganês? Outra pergunta, porque saíram várias reportagens dizendo que a lama não era tóxica. Ok, ninguém vai beber a lama ali, mas quais as consequências se essa lama cai no leito de água para tanto a vida aquática quanto as pessoas que dependem da captura de animais daquela região? Outra medição que me chamou bastante atenção foi a medição de mercúrio, que é um metal extremamente tóxico e que aparece também na BP 068 e na BPE 2, que são as duas captações mais próximas do local do rompimento, extremamente elevados, acima do limite normal. O mercúrio chega a 4,232, sendo que o máximo da série histórica era 0,200. Então a gente também é a mesma coisa com o chumbo, a gente não sabe se esse mercúrio veio da lama ou se ele veio do fundo do rio. O fato consumado é, a lama causou esse aumento repentino de mercúrio, que logo em seguida reduziu, provavelmente decantando no leito do rio novamente. E aí o relatório traz vários metais, não temos arsênio, não temos cromo, não temos cobre, vários outros metais, e também você consegue comparar as medidas do IGAN com as medidas da Copasa e da CPRM. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse é um laudo que saiu recentemente. O que eu estou falando para vocês aqui é o que eu pude avaliar a partir do laudo que foi liberado. Eu não estou falando que a lama é que contém essas impurezas, esses metais, mas o fato é que realmente houve uma mudança na normalidade do rio, que com certeza afetou ali a fauna e a flora do rio. Como eu disse no nosso podcast que a gente fez, o impacto ambiental ele é certo. A medida desse impacto ambiental é que é muito difícil. Se tiver alguém para poder analisar esse laudo com mais detalhes, com mais profundidade, até porque a minha especialidade não é água, não é análise ambiental, eu gostaria que você fizesse, deixasse nos comentários, entre em contato com a gente para a gente postar esse vídeo aqui no canal, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gosta do nosso trabalho, clica no like aí embaixo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para a gente compartilhar informação de qualidade. E se você apoia a causa da divulgação científica, considere se tornar um apoiador lá no nosso Apoia-se, www.apoia.se/olaciencia. Um grande abraço, valeu!